O milionário em luto se surpreende com a visita de uma mendiga negra na porta. A vida de Eduardo Vasconcelos estava mergulhada em sombras. O homem, acostumado a tudo que o luxo poderia oferecer, agora se via preso em um labirinto de dor. O incêndio que destruiu a vida de sua única filha, Letícia, não tinha deixado apenas cinzas. Ele tinha queimado sua alma. O luto o consumia, dia após dia, como um mantra insistente. Sentado em sua poltrona de couro, no luxuoso apartamento em uma das áreas mais cobiçadas da cidade, ele olhava pela janela, enquanto a vida lá fora girava, geralmente indiferente à sua dor. Em um dia monótono e triste, quando a chuva caía pesadamente, ele ouviu um leve toque na porta. Ao abrir, se deparou com uma figura que parecia saída de um pesadelo e de um sonho ao mesmo tempo. Uma jovem negra, com olhos que brilhavam como estrelas, mas marcados por rugas de sofrimento. Seu cabelo desgrenhado balançava ao vento como um aviso. O corpo magro e coberto por far. Mendigos eram comuns nas ruas, mas havia algo no olhar dela, uma chama de familiaridade. — Quem é você? Perguntou, quase mudo. — Sofia, respondeu, um sorriso triste cruzando seus lábios. — Você não sabe, mas eu sou como sua filha. Aquelas palavras soaram como um soco no estômago. Eduardo sentiu um nó se formar na garganta e a respiração ficou pesada. — O que você quer dizer com isso? Letícia não está mais aqui! Gritou, quase desesperado. Sofia tensionou a mandíbula, como se lutasse contra as memórias que a assombravam. — Deixe-me entrar! Venho de um lugar onde crianças eram mantidas sedadas. Eu escapei. Eduardo ficou paralisado. Escutar isso insano, mas havia algo naquele olhar que o fez hesitar. — Como você sabe da Letícia? Questionou, as palavras saindo em um fio de voz. A jovem entrou, e ao avistar a decoração luxuosa, seus olhos brilharam com um misto de medo e curiosidade. Ela contou a ele sobre as noites intermináveis em um local sombrio, sobre as crianças perdidas, e cada palavra parecia um eco do passado do homem rico. Era como se o destino deles estivesse entrelaçado de alguma forma estranha. Eu vi fogo, vi pessoas fugindo. Não sei se sua filha, talvez ela ainda esteja viva, ela disse. E as últimas palavras rejeitaram em um sussurro gélido, fazendo Eduardo estremecer. As informações que chegaram de forma quase casual bateram como um tambor dentro de sua cabeça. A dor do luto se misturou a um sentimento novo, a esperança, mas também uma dúvida amarga. O laudo do incêndio havia sido apressado. As circunstâncias opacas, múltiplos detalhes não se encaixavam. E agora, após a visita de Sofia, a trama se tornava mais complexa. O projeto Aurora, mencionado pela jovem, era um mistério que o inquietava. Ele sentiu que as respostas estavam se escondendo nas sombras. Naquela noite, enquanto o relógio marcava as horas, um eco martelante, Eduardo decidiu que não mais viveria nas trevas. Precisava da verdade. Precisava de um detetive, uma geneticista, qualquer coisa que o ajudasse nessa busca insana. Ele virou-se para Sofia, seus olhos penetrando os dela. Um mar de perguntas sem fim. — Você pode ser a chave para tudo isso, não é? Ele murmurou, o medo e a determinação se entrelaçando em sua mente. A atmosfera estava carregada de mistério, e o futuro era uma tela em branco.
Mas ao olhar nos olhos dela, a esperança se misturava ao terror da fé. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Eduardo encarava Sofia, um turbilhão de emoções borbulhava em seu peito. A esperança e o medo se entrelaçavam, criando um dos momentos mais intensos de sua vida. Você pode ser a chave para tudo isso, não é? Ele sussurrou e a atmosfera da sala ficou mais pesada, como se o ar tivesse sido transformado em um líquido denso. Sofia desviou o olhar. Fechou. Eu não sou a única que chegou até você, disse, a voz vacilante como uma folha balançando no vento. Eduardo franziu o senho, a pulga da incerteza pulando em sua mente. Então, um barulho vindo da porta, um estalo repentino. O coração de Eduardo disparou. Ele deu um passo atrás enquanto a porta se abria lentamente, revelando um homem alto, com uma expressão decidida e olhos frios. A luz fraca do apartamento refletia em seu traje escuro. Eduardo Vasconcelos? Perguntou com uma voz firme. Quem é você? Eduardo questionou, a tensão subindo como uma onda ameaçadora. Um amigo da Letícia, respondeu o homem, dando um passo à frente. Eduardo sentiu um frio na espinha, como se tivesse sido atingido por uma rajada de vento gelado. Há mais mistério sobre sua filha do que você imagina. Sofia quase cambaleou como se visse um fantasma. Não, isso não pode ser! Ela murmurou, percebendo algo que Eduardo não conseguia entender. Quem é você? Ele insistiu, a voz tremendo de raiva e confusão. O nome não importa agora. O que importa é que a Letícia está viva, em algum lugar. O homem olhou para Sofia. E ela faz parte de algo maior que você pode imaginar. Eduardo piscou, sentindo seu coração acelerar. Como você sabe disso? O que você quer dizer com maior? Sofia e você estão ligados. A verdade sobre o que aconteceu com a sua filha é mais profunda e sombria. As palavras pareciam sair da boca do homem como veneno. Trickling lentamente, corrompendo tudo ao seu redor. O incêndio foi só o começo. A sala ficou imersa em silêncio, exceto pelo som das gotas de chuva. Eduardo sentiu a realidade ao seu redor começar a desmoronar. O que você está dizendo? Ele questionou, a voz grossa. Eu estou dizendo que Letícia não estava lá por acaso, o homem afirmou, aproximando-se. E a vida de Sofia, a vida dela, tudo faz parte disso. Sofia olhou para Eduardo, o terror visivelmente estampado em seu rosto. Você não está entendendo. Não pode ser. Eu não sou diferente de você. Eu sou só uma mendiga. Eduardo sentiu um nó na garganta. A tensão se arrastava no ar. Uma sensação de que tudo o que ele sabia estava prestes a anidar. Nesse instante, o homem tirou uma pequena foto do bolso. Um pedaço desbotado de papel. A imagem era um grupo de crianças, e entre elas estava Letícia, sorrindo como um raio de sol. Ela estava aqui, e agora você precisa decidir. Você vai atrás dela ou vai deixar tudo isso para trás? As palavras do homem foram como um golpe, ecoando no silêncio que se seguiu. A realidade de Sofia e do homem pairava como uma sombra sobre Eduardo.
Ele estava prestes a descobrir uma verdade que poderia não apenas mudar sua vida, mas também expor segredos que ele nunca imaginou que existissem. A decisão estava em suas mãos, mas ao olhar para Sofia, ele se perguntou quem ela realmente era e o que mais estava escondido. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Eduardo sentia que não havia mais como voltar atrás. O jogo havia começado e ele estava prestes a entrar em um L. Como assim ela está viva? Ele mal conseguia compreender. O tecido do seu luto, já rasgado por um fio de esperança, agora parecia desmoronar com aquelas palavras assombrosas. A expressão do homem era séria, quase sombria. Você não pode entender agora, mas a Letícia é parte de algo muito maior. E nós estamos todos conectados por essa história. Sofia olhou para o desconhecido com incredulidade, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você está mentindo! Como pode saber disso? Sua voz estava tensa, como uma corda prestes a romper. Ele não se intimida. Eu sei mais do que você imagina, Sofia. O incêndio, ele foi provocado. A Letícia estava ali porque ela faz parte do Projeto Aurora. Eduardo sentiu um frio percorrer a espinha. Projeto Aurora? O que é isso? Sua mente girava, tentando encaixar todas as peças. A atmosfera na sala se tornara elétrica. Um silêncio pesado pairou. O homem aproveitou a pausa. O que você precisa saber agora é que a Letícia, o que aconteceu com ela, não foi um acidente. Eles a levaram por causa de suas habilidades. Habilidades? O que isso significava? O que havia de especial na sua filha? Eduardo mal percebia as palavras do homem. O desespero já o consumia completamente. Olhe esta foto, ele insistiu, passando a imagem para Eduardo. Ela estava em um grupo de crianças, todas escolhidas por suas capacidades. Uma delas pode conhecer a verdade sobre o incêndio, sobre o que realmente se passou naquela noite. Eduardo analisou a imagem. Havia mais crianças ali com os olhos que reluziam uma esperança, mas seu peito se apertava. Isso não faz sentido, ele murmurou, como se fosse um rezo para afastar a realidade. Como eu posso confiar em você? O homem respirou fundo e por um momento parecia ponderar suas próximas palavras. Eu sou um ex-membro do projeto, fugindo dos mesmos que tentaram destruir o que tocavam. O incêndio foi uma tentativa de encobrir as verdades que eles não podiam deixar vazar. Eduardo olhou para Sofia, que ainda estava paralisada. Mas você também faz parte disso, não faz? Você sabia? Sofia desviou o olhar. Eu não tenho lembranças claras, apenas flashes. Ela parecia pequena ali, envolta em seus medos. O homem continuou. Você pode salvá-la, Eduardo, mas precisará agir rápido. Eles já sabem que você está investigando. Nesse instante, um ruído ensurdecedor irrompeu pela sala. A porta foi arrombada e 4 homens entraram, armados e com expressões ameaçadoras. É hora de acabar com isso, declarou um deles, um sorriso sádico iluminando seu rosto. O coração de Eduardo disparou. O que vocês querem? Ele se moveu para se proteger, puxando Sofia para trás. Venham conosco, ou a sua busca pela verdade será seu fim. Um deles riu, como se a cena fosse um jogo. Eduardo sentiu a adrenalina escorrer, e a certeza de que não haveria como voltar atrás o atingiu como um soco no estômago. Ele olhou para Sofia, e os dois trocaram um olhar que dizia tudo. Definitivamente nada seria como antes. A verdade estava mais próxima, mas o perigo também. Agora, mais do que nunca, Eduardo precisava decidir
sair correndo e deixar tudo para trás, ou enfrentar a tempestade que surgia à sua frente. O homem que parecia saber tanto, como um fantasma do passado, também tinha seu papel a desempenhar. Mas quem seriam aqueles homens? O que mais estava em jogo? Havia algo profundamente sombrio por trás desse projeto. E em meio ao caos e à urgência, Eduardo percebeu que a hora de descobrir a verdade havia chegado. E nem todos retornariam desse caminho. O homem que estava na porta sorria de forma ameaçadora. Eduardo sentiu seu coração disparar. A tensão no ar era palpável. Os homens armados olharam para ele, os olhares frios como o aço de suas armas. "Desçam das armas", disse o desconhecido, mantendo-se firme, como se tivesse um controle total da situação. Enquanto isso, a mente de Eduardo girava. Ele precisava de um plano, mas a adrenalina tornava tudo confuso. "O que vocês querem?" ele gritou, puxando Sofia para trás, tentando protegê-la. Mas a jovem estava paralisada, seus olhos fixos na porta com uma mistura de medo e desespero. Ao redor, o clima daquela noite estava tão sombrio quanto a situação em que se encontravam. As gotas de chuva pareciam mais pesadas do que antes, como se todo o universo estivesse em silêncio, esperando um movimento. O homem estranhamente familiar do Projeto Aurora começou a falar. "Vocês têm que entender, não há tempo. Eles estão aqui para te paralisar, para impedir que você descubra a verdade." "Quem diabos são eles?" Eduardo disparou, a voz embargada pela frustração. Ele queria respostas, não mais perguntas. E a resposta veio, uma frase que mudou tudo. "Vocês não sabem, mas nós estamos todos conectados por sangue." Um ruído alto ecoou, enquanto um dos homens ficou mais próximo. "Calem-se!" ele ordenou. Um silêncio mortal tomou conta da sala, mas a revelação do desconhecido ainda pairava no ar. O homem à frente de Eduardo, que alegava saber tanto, tinha uma expressão assombrada. Sofia ainda estava em choque, mas algo a fazia hesitar. "Esperem! O que você quer dizer com conectados por sangue?" Lançou um olhar devorador ao homem. Eduardo também queria saber. Era como se um buraco negro estivesse se formando em seu peito, sugando toda a luz. "Letícia", o homem começou, "ela é minha filha." As palavras saíram como uma explosão. Eduardo sentiu o mundo se desmoronar em torno dele. "Impossível! Isso não é verdade!" ele gritou quase em um grito primal. "Você está mentindo!" Sofia se virou para Eduardo, confusa, com um misto de esperança e pavor nos olhos. "Então, você é parte disso?" O desconhecido acenou com a cabeça, a tensão em seu semblante revelando a gravidade da situação. "Sim, nós fazemos parte do Projeto Aurora. Ela estava sendo treinada. A Letícia, ela não estava em perigo. Ela foi escolhida por suas habilidades." "Então, foi por isso que tudo aconteceu. O incêndio? Foram vocês!" O sangue de Eduardo ferveu. A traição daquela voz preenchia o ambiente, sufocante como um grito em um pesadelo. Ele já havia perdido a fé e agora descobria que por trás de todo o seu luto havia uma verdade obscura, mais devastadora do que ele poderia imaginar. Sofia começou a tremer. "Como você pode fazer isso? Como você pode ser seu pai?" Era um jogo cruel, um emaranhado de mentiras e verdades, e se entrelaçavam como faixas de um horror sem fim. O homem começou a se aproximar. "Eu não queria que ela estivesse aqui, Eduardo, mas agora precisamos agir. Eles não vão parar até que tudo esteja terminado."
A mistura de emoções dentro de Eduardo estava prestes a explodir. O que você quer dizer com terminado? O medo estava em seu tom. Os homens armados começavam a se mover, cercando-os, e uma onda de pânico tomou conta de Sofia. Eduardo! Ela gritou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão irrompeu da rua. O vidro da janela quebrou em um estalo ensurdecedor, e a sala foi iluminada por um clarão. Eduardo caiu ao chão, sentindo a terra tremer sob seus pés. A confusão tomou conta dele enquanto ele tentava se levantar, procurando por Sofia. Quando a poeira assentou, Eduardo olhou em volta, mas havia algo mais aterrorizante. Ele viu o homem que se dizia pai de Letícia, caindo, com um buraco escuro no peito. O olhar de Sofia se fixou em Eduardo, misturando dor e desespero. O que acaba de acontecer? Ela sussurrou, uma pergunta que ecoava nos dois, como um grito. Saiam! Ele gritou, olhando pela janela quebrada. A chuva entrava misturando-se ao ar pesado de tensão e incerteza. Os homens armados, que inicialmente pareciam invencíveis, hesitaram apenas por um instante. O tempo estava contra eles. Um deles, aparentemente o líder, ergueu a arma, mas não teve tempo de puxar o gatilho. Com um tremor violento, a estrutura do prédio pareceu abalar. O chão sob os pés de Eduardo começou a tremer, como se um terremoto o estivesse assolando. Foi quando, do nada, uma luz ofuscante surgiu do lado de fora. Uma sequência de explosões fez o vidro dos arredores tremular, e uma sombra surgiu rapidamente, envolvendo os homens armados. Eduardo viu algo extraordinário. Uma figura alta e esguia, coberta de um manto do qual partículas brilhantes pareciam escorregar. Igual a um espectro, ela tomou conta das sombras do apartamento. Os homens armados foram pegos de surpresa. Alguns tentaram atirar, mas antes que conseguiram, a figura deslizou, tocando o chão. Eduardo e Sofia assistiram congelados. Quem é você? Eduardo perguntou, a voz tremendo entre o medo e a curiosidade. Sofia fitou a figura, seus olhos brilhantes refletindo confusão e uma esperança que ela não estava pronta para sentir. A figura se virou, revelando uma mulher de cabelos prateados que brilhavam como estrelas ao luar. Sou a guardiã. Ela disse com uma voz que parecia ecoar na própria essência do espaço. E vocês estão prestes a descobrir que a verdade é mais poderosa do que imaginam. Mas então, um dos homens conseguiu levantar a arma novamente, mirando direto na mulher. Não! Não se mexa! Gritou. Mas ela parecia mais forte do que qualquer um imaginava. Com um movimento suave da mão, a mulher fez o homem recuar. Sua própria arma se virou contra ele, disparando em uma fração de segundos. Eduardo e Sofia estavam aterrados, mas antes que eles pudessem reagir, a jovem sentiu algo diferente. Um eco dentro de si. Uma conexão. Ela é... Sofia começou, as palavras borbulhando entre seus lábios. Sim, a mulher disse, interrompendo-a. Eu sou a razão pela qual você foi levada. A razão pela qual Letícia foi escolhida. O mundo ao redor deles parecia desmoronar. Você está dizendo que você sabia? Eduardo gritou, a dor de um pai ferido transparecendo em sua voz. Você sabia de tudo isso e não nos contou? A mulher sorriu levemente, mas sua expressão era triste. Os segredos do Projeto Aurora vão muito além do que se pode imaginar. Letícia não está apenas viva, ela é uma chave. E você, Sofia, também faz parte disso. Eduardo estava em choque. Espera! Sofia!
O que ela tinha a ver com isso? Você não pode ser! Ele disse, revivendo a imagem da jovem mendiga e sua confusão diante de tanta revelação. Mas a mulher prateada apenas assentiu. A ligação de vocês dois vai além do que eles queriam. O projeto Aurora não é apenas sobre habilidades. É sobre vocês. Sofia olhou para Eduardo, perdendo a firmeza nas pernas. A chuva torrencial desabava lá fora, enquanto dentro do apartamento, cada palavra da mulher parecia carregada de uma profundidade assustadora. Precisamos ir! Agora! A guardiã insistiu, olhando ansiosamente para a porta. Eles estão vindo! Não vão parar até que todos estejam mortos! Mas antes que pudessem se mover, o prédio tremeu novamente, e o chão se dividiu sob seus pés. As luzes piscavam e a realidade parecia se distorcer. Eduardo percebeu com horror que a conexão não era apenas entre os três, mas que o projeto Aurora tinha raízes em algo que eles nunca poderiam imaginar. A porta se abriu e uma nova figura apareceu. Um homem que Eduardo reconheceu instantaneamente. Parceiro do passado, alguém que havia sido declarado desaparecido. Mas alegria, ele exibia um sorriso que parecia mais um aviso. Você não sabe o que está prestes a enfrentar, Eduardo. E mais importante, você não tem ideia de quem realmente são essas pessoas. A essa altura, Eduardo estava perdido. Cada revelação parecia mais assombrosa que a anterior. O que de fato unia todos eles? E por que seus destinos estavam entrelaçados de forma tão dramática? Ele se sentiu em um labirinto, sem saber o caminho de saída. A verdade tremeu sob seus pés, e o destino da sua filha e de Sofia estava, mais do que nunca, em jogo. O homem que estava na porta sorria de forma ameaçada. A tensão no ar era palpável. Os homens armados olharam para ele, os olhares frios como o aço de suas armas. Desçam as armas! Disse o desconhecido, mantendo-se firme, como se tivesse um controle total da situação. Enquanto isso, a mente de Eduardo girava. Ele precisava de um plano, mas a adrenalina tornava tudo confuso. O que vocês querem? Ele gritou, puxando Sofia para trás, tentando protegê-la. Mas a jovem estava paralisada. Seus olhos fixos na porta com uma mistura de medo e desespero. Ao redor, o clima daquela noite estava tão sombrio quanto a situação em que se encontravam. As gotas de chuva pareciam mais pesadas do que antes, como se todo o universo estivesse em silêncio, esperando um movimento. O homem estranhamente familiar do projeto Aurora começou a falar. Vocês têm que entender, não há tempo. Eles estão aqui para te paralisar, para impedir que você descubra a verdade. Quem diabos são eles? Eduardo disparou, a voz embargada pela frustração. Ele queria respostas, não mais perguntas. E a resposta veio. Uma frase que mudou tudo. Vocês não sabem, mas nós estamos todos conectados por sangue. Um ruído alto ecoou, enquanto um dos homens ficou mais próximo. Calem-se! Ele ordenou. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Mas a revelação do desconhecido ainda pairava no ar. O homem à frente de Eduardo, que alegava saber tanto, tinha uma expressão assombrada. Sofia ainda estava em choque, mas Alba fazia hesitar. Esperem! O que você quer dizer com conectados por sangue? Ela lançou um olhar devorador ao homem. Eduardo também queria saber.
Era como se um buraco negro estivesse se formando em seu peito, sugando toda a luz. Letícia, o homem começou. Ela é minha filha. As palavras saíram como uma explosão. Eduardo sentiu o mundo se desmoronar em torno dele. Impossível! Isso não é verdade! Ele gritou, quase em grito primal. Você está mentindo! Sofia se virou para Eduardo, confusa, com um misto de esperança e pavor nos olhos. Então você é parte disso? O desconhecido acenou com a cabeça, a tensão em seu semblante revelando a gravidade da situação. Sim, nós fazemos parte do projeto Aurora. Ela estava sendo treinada. A Letícia, ela não estava em perigo. Ela foi escolhida por suas habilidades. Então foi por isso que tudo aconteceu. O incêndio foram vocês. O sangue de Eduardo ferveu. A traição daquela voz preenchia o ambiente, sufocante como um grito em um pesadelo. Ele já havia perdido a fé e agora descobria que por trás de todo o seu luto havia uma verdade obscura, mais devastadora do que ele poderia imaginar. Sofia começou a tremer. Como você pôde fazer isso? Como você pode ser seu pai? Era um jogo cruel, um emaranhado de mentiras e verdades que se entrelaçavam como faixas de um horror sem fim. O homem começou a se aproximar. Eu não queria que ela estivesse aqui, Eduardo. Mas agora precisamos agir. Eles não vão parar até que tudo esteja terminado. A mistura de emoções dentro de Eduardo estava prestes a explodir. O que você quer dizer com terminado? O medo estava em seu tom. Os homens armados começavam a se mover, cercando-os. E uma onda de pânico tomou conta de Sofia. Eduardo! Ela gritou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão irrompeu da rua. O vidro da janela quebrou em um estalo ensurdecedor e a sala foi iluminada por um clarão. Eduardo caiu ao chão, sentindo a terra tremer sob seus pés. A confusão tomou conta dele enquanto ele tentava se levantar, procurando por Sofia. Quando a poeira assentou, Eduardo olhou em volta, mas havia algo mais aterrorizante. Ele viu o homem que se dizia pai de Letícia, caindo com um buraco escuro no peito. O olhar de Sofia se fixou em Eduardo, misturando dor e desespero. O que acaba de acontecer? Ela sussurrou, uma pergunta que ecoava nos dois, como um grito abafado pela tempestade que se aproximava. A verdade agora estava mais obscura do que nunca. E com a morte do homem, Eduardo e Sofia se viraram para o futuro incerto. Um oceano de perguntas pairando em suas mentes. O que mais estaria em jogo? E quem realmente estava perseguindo a verdade? A tempestade rugia lá fora, e neles sabiam que aquela não era a última vez que iriam ouvir o trovão da revelação. De repente, a dor começou a se transformar em algo mais. Uma luz intensa emanou da figura que ainda estava de pé, a mulher de cabelos prateados. Ela levantou as mãos, criando um escudo de energia ao redor deles. Não deixem que a esperança escape. A luta está apenas começando. E antes que pudessem reagir, algo se partiu dentro de Eduardo. Um grito ecoou beligerante. A mulher que prometia proteção virou-se e, com um gesto rápido, transformou a energia da sala. Tudo parecia envolto em um brilho ofuscante. Eduardo ouviu um sussurro nas sombras, algo que desafiava a realidade. Você é mais poderoso do que imagina, Eduardo. A verdade te salvará ou te destruirá. Então, com um estalo, a mulher se desfez em partículas de luz.
deixando para trás uma sensação de vazio, mas um novo impulso. No centro da sala escura, onde a foto de Letícia havia caído, uma porta se abriu. Seus olhos se arregalaram. Por um momento, havia a possibilidade de um novo começo ou um final devastador. Eduardo e Sofia se encararam, suas respirações entrecortadas. A verdade estava escondida por trás daquela porta, e o destino da filha deles dependia de como iriam prosseguir. Vamos descobrir o que está sobre a mesa por todas, ele disse, sentindo a determinação crescer. Mas, ao mesmo tempo, um medo insuportável de que a vida que conheciam jamais voltaria. E enquanto se preparavam para atravessar a porta, ficaram sabendo que por trás de qualquer resposta poderia há um preço alto a pagar. A tempestade ainda rugia, mas seus corações estavam dispostos a enfrentar qualquer verdade. Eduardo e Sofia olharam para a porta que se abriram inesperadamente. Eles estavam prestes a entrar em um mundo desconhecido. Mas a urgência do momento se intensificou ainda mais. A tempestade do lado de fora rugia, quase como um alarme. Enquanto as palavras da mulher prateada ecoavam em suas mentes. Então, sem aviso, a figura de um homem apareceu de repente, interrompendo sua linha de pensamento. Era um homem que Eduardo conhecia bem. Jorge, um amigo de anos. Alguém que ele pensava ter perdido no incêndio. Alguém que supostamente estava morto. A expressão de Jorge estava pálida, como se a vida tivesse sido drenada dele. Eduardo! Sofia! Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, sua voz trêmula. Os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Você estava... As coisas não são o que parecem. Ele interrompeu, ofegante, como se estivesse correndo de algo. O incêndio foi apenas o começo. E vocês precisam saber a verdade, antes que seja tarde demais. Sofia estava atordoada. O que você está falando? O que aconteceu com a Letícia? Onde está ela? Sua voz estava apertada com desespero. Jorge encerrou os olhos e hesitou. Ela é parte do projeto Aurora. Mas há muito mais. Um experimento que saiu do controle. Ele se aproximou, olhando por cima do ombro, como se temesse que alguém pudesse ouvi-los. E então, como se fosse um corte súbito na cena, a expressão no rosto de Jorge mudou. De uma preocupação genuína, ele pulou para a defesa, os olhos se estreitando em uma mistura de raiva e desdém. Você não pode confiar nele, Eduardo. Ele apontou para o homem que havia se apresentado como pai de Letícia. Era uma mão acusadora e enlouquecedora. Você precisa ouvir a verdade. Jorge gritou, mas Eduardo estava confuso. As peças do quebra-cabeça estavam se misturando em sua mente, e não parecia haver uma conexão lógica. Então, quem é você? Eduardo finalmente perguntou, sentindo o nó na garganta apertar. Como você pode ter sobrevivido? O que está acontecendo? Você estava... Hã? Eu estava no mesmo lugar que Letícia e o homem que você diz ser seu pai. Jorge interrompeu novamente, a intensidade em seu tom ardente. Mas eles o mantiveram longe de tudo. Ele não é quem diz ser. As palavras caíram como um trovão. Eduardo não tinha ideia do que pensar. Como assim? Seu coração disparou enquanto pensava nas implicações. Você está dizendo que ele pode ser um inimigo? Sim, ele me enganou o tempo todo. A verdade é que ninguém está a salvo. Eles têm planos para você e para a Sofia. O incêndio foi apenas para encobrir os rastros. Eles estão vindo atrás de nós. A expressão aterrorizada de Jorge foi mais impactante do que qualquer palavra. Chega de mentiras! O homem se aproximou,
seu tom ofensivo cortando o ar. Você não sabe do que está falando. Letícia precisa de nós. E esse cara aqui é uma distração. Sofia, com os olhos marejados, olhou entre os dois homens, já sem saber em quem acreditar. Foi um momento de pura tensão, como se o ar estivesse elétrico. A confusão tornou-se insuportável. Eduardo começou a se sentir preso em um embate de lealdades. E se a verdade for ainda mais sombria? Jorge disse de repente, como se tivesse lido os pensamentos de Eduardo. O Projeto Aurora não estava apenas coletando crianças com habilidades. Eles estão testando algo terrível. A Letícia ela é a chave, não só por suas habilidades, mas pela relação que ela tem com este homem. Jorge apontou para o homem misterioso como se expusesse uma revelação devastadora. O silêncio se espalhou pela sala e Eduardo sentiu seu coração parar. A conexão entre Letícia e o homem se tornava cada vez mais insustentável. Você está dizendo que ele pode ser pai dela? Que ele fez parte de tudo isso? Não é só isso, Jorge continuou, sua ansiedade aumentando. O Projeto Aurora não é um simples experimento. É sobre controle e manipulação. E você, Eduardo, pode ser a última peça no quebra-cabeça. Você pode estar conectado a isso de uma maneira que nunca imaginou. Uma confusão avassaladora tomou conta. A tempestade lá fora rugia com ferocidade. Mas Eduardo sentiu um frio em sua espinha que não tinha nada a ver com o tempo. O homem que ele acreditava ser um aliado estava se transformando em uma ameaça. E Jorge, um amigo, poderia estar escondendo segredos ainda mais profundos. Vamos! Precisamos ir! Jorge começou a puxar Eduardo, os olhos fixos na porta. Não podemos mais esperar. Eles estão vindo. Nesse momento, Eduardo olhou para Sofia e uma onda de desespero o invadiu. O que nós vamos fazer? Ele perguntou, sem saber como encarar o próximo passo. A verdade que ele buscava estava apenas começando a se revelar, e as mãos do tempo estavam prestes a fechá-las em um estrangulamento inesperado. Ele tinha que decidir em quem confiar, mas o pano de fundo de sua vida estava pegando fogo, e a verdade poderia consumi-los a todos. Eduardo e Sofia olharam para a porta que se abria, inquietos, prontos para a confrontação. A pressão da situação aumentava, e a tempestade do lado de fora parecia um prelúdio do caos, que estava prestes a se desenrolar. Jorge puxou Eduardo pelo braço, a urgência em seus olhos deixando claro que eles não tinham muito tempo. Precisamos ir agora, ele insistiu. Seu tom era de quem sabia que o perigo estava à espreita. Mas então, um som estrondoso ecoou na sala. A porta se arrebentou com um impacto, e 3 figuras encapuzadas surgiram, suas silhuetas se destacando contra a luz da rua. Eduardo mal conseguiu reagir antes que um deles avançasse. Era um homem que arrepiava a pele só de olhar. A sensação de perder o controle era insuportável. Eduardo! O homem gritou, e seu rosto era familiar. Era Carlos, um amigo de longa data, que havia desaparecido semanas atrás. Você não devia estar aqui! O coração de Eduardo quase parou. Carlos! Mas o que está acontecendo? Você está vivo! Carlos parecia mais pálido do que Eduardo se lembrava, os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Eu não tive escolha. O Projeto Aurora não é o que você pensa. Você, todos vocês, estão em grave perigo.
As palavras saíam de sua boca em um fluxo apressado. Enquanto isso, Jorge olhava com uma expressão de preocupação. O Carlos, você não pode confiar nele. Ele foi parte disso. A acusação pairou no ar como um veneno. Mas a confirmação veio rapidamente. Carlos virou-se e desapareceu atrás das figuras encapuzadas, que avançavam lentamente em direção a eles, como sombras de um pesadelo. Escutem! Não tenho tempo para explicações. Eles estão atrás da Letícia e vocês não são os únicos que a procuram. Ele declarou, sua voz carregada de urgência. Nosso mundo estava desmoronando. Eduardo sentiu a realidade como um golpe. Como assim não somos os únicos? Quem mais? A ideia de que havia mais pessoas à procura da filha o deixou enojado. Os encapuzados moveram-se como se estivessem se preparando para um ataque. Jorge estava a seu lado, os olhos fixos na cena, como se estivesse pesando suas opções. Eduardo, precisamos sair agora! O relógio parecia marcar cada segundo como um eco na sala. Mas a resposta arrasadora de Carlos fez com que tudo ficasse em suspenso. Porque eu sou Eduardo. Eu sou seu pai. As palavras reverberaram no ar como uma bomba. A sala inteira congelou ao ouvir a revelação. O golpe emocional foi devastador. Sofia olhou para Eduardo, seu rosto expressando a incredulidade. O quê? Como assim? Carlos se aproximou, os olhos fixos em Eduardo. Eu não sei como é possível, mas você precisa acreditar em mim. O projeto fez experimentos com crianças e Letícia é uma delas. Mas você também se encaixa em uma ligação que vai além do que podemos imaginar. Eduardo sentiu o mundo girar. Lembranças flutuavam, misturadas com novas revelações. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! O nó na garganta dele apertava. Você estava morto! Foi o que eles queriam que você pensasse! Carlos insistiu, sua voz desesperada. Não fui eu quem desapareceu. Fui forçado a me esconder para proteger vocês. As figuras encapuzadas deram um passo à frente. Seus rostos ainda escondidos. Jorge olhou entre Carlos e as figuras, a tensão crescendo como uma tempestade se formando. Se você realmente é o pai dele, você precisa explicar tudo agora, ou ninguém sairá desse lugar. Os encapuzados começaram a rir, e o líder tirou o capuz, revelando um rosto que Eduardo conhecia bem. Era Arthur, um antigo membro do Projeto Aurora. E vocês ainda acreditam em laços de sangue? Ele zombou, a voz cheia de desprezo. Vocês são apenas peças em um jogo maior. O choque fez Eduardo hesitar, enquanto a fúria brotava dentro dele. O que você quer dizer com peças? Estamos falando de vidas. Eu só quero minha filha de volta. Arthur soltou uma risada sombria. E você acha que é o único que quer isso? Sua filha está em um lugar onde você jamais poderá buscá-la. O Projeto Aurora não quer sua felicidade, Eduardo. A Letícia é a chave de tudo. E o sangue corre mais fundo do que vocês imaginam. Enquanto a verdade pesada pairava no ar, um grito cortou o silêncio. Eduardo! A voz familiar preencheu o espaço e lá, de repente, estava Letícia. Ela estava ali, mas não sozinha. Ao seu lado, uma jovem com olhos que brilhavam como estrelas e cabelos prateados. Você precisa vir comigo. O tempo está se esgotando. A reação foi instantânea. A preparação para um confronto. A dor e a confusão. Eduardo sentiu seu coração acelerar. A possibilidade de uma reviravolta que mudaria tudo outra vez. O que realmente significava essa ligação? E mais importante, quem era a jovem ao lado de Letícia?
Era até mesmo possível confiar em Carlos e nos outros ao redor? Enquanto as perguntas se acumulavam, Eduardo ficou parado no limiar da revelação, sabendo que tudo aquilo poderia acabar em tragédia ou em salvação. Vamos, pai, a jovem ao lado de Letícia disse, suas palavras como um chamado para o desconhecido. E no fundo, Eduardo sabia que a batalha pela verdade estava apenas começando. Eduardo e Sofia olharam para a porta que se abria, inquietos e prontos para a confrontação. A pressão da situação aumentava, e a tempestade do lado de fora parecia um prelúdio do caos que estava prestes a se desenrolar. Jorge puxou Eduardo pelo braço, a urgência em seus olhos deixando claro que eles não tinham muito tempo. A porta se arrebentou com um impacto e 3 figuras encapuzadas surgiram, suas silhuetas se destacando contra a luz da rua. Eduardo mal conseguiu reagir antes que um deles avançasse. Era um homem que arrepiava a pele só de olhar. A sensação de perder o controle era insuportável. "Eduardo!" o homem gritou. E seu rosto era familiar. Era Carlos, um amigo de longa data, que havia desaparecido semanas atrás. "Você não devia estar aqui." O coração de Eduardo quase parou. "Carlos, mas o que está acontecendo? Você está vivo?" Carlos parecia mais pálido do que Eduardo se lembrava, os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. "Eu não tive escolha. O projeto Aurora não é o que você pensa. Você, todos vocês, estão em grave perigo." As palavras saíam de sua boca em um fluxo apressado. Enquanto isso, Jorge olhava com uma expressão de preocupação. "Carlos, você não pode confiar nele. Ele foi parte disso." A acusação pairou no ar como um veneno, mas a confirmação veio rapidamente. Carlos virou-se e desapareceu atrás das figuras encapuzadas, que avançavam lentamente em direção a eles, como sombras de um pesadelo. "Escutem! Não tenho tempo para explicações. Eles estão atrás da Letícia, e vocês não são os únicos que a procuram." Ele declarou, sua voz carregada de urgência. Nosso mundo estava desmoronando. Eduardo sentiu a realidade como um golpe. "Como assim não somos os únicos? Quem mais?" A ideia de que havia mais pessoas à procura da filha o deixou enojado. Os encapuzados moveram-se como se estivessem se preparando para um ataque. Jorge estava a seu lado, os olhos fixos na cena, como se estivesse pesando suas opções. "Eduardo, precisamos sair. Agora!" O relógio parecia marcar cada segundo como um eco na sala. Mas a resposta arrasadora de Carlos fez com que tudo ficasse em suspenso. "Porque eu sou Eduardo. Eu sou seu pai." As palavras reverberaram no ar como uma bomba. A sala inteira congelou ao ouvir a revelação. O golpe emocional foi devastador. Sofia olhou para Eduardo, seu rosto expressando a incredulidade. "O quê? Como assim?" Carlos se aproximou, os olhos fixos em Eduardo. "Eu não sei como é possível, mas você precisa acreditar em mim. O projeto fez experimentos com crianças, e Letícia é uma delas. Mas você também se encaixa em uma ligação que vai além do que podemos imaginar." Eduardo sentiu o mundo girar. Lembranças flutuavam, misturadas com novas revelações. "Você está mentindo! Isso não pode ser verdade!" O nó na garganta dele apertava. "Você estava morto! Foi o que eles queriam que você pensasse!" Carlos insistiu, sua voz desesperada. "Não fui eu quem desapareceu. Fui forçado a me esconder.
para proteger vocês. As figuras encapuzadas deram um passo à frente, seus rostos ainda escondidos. Jorge olhou entre Carlos e as figuras, a tensão crescendo como uma tempestade se formando. Se você realmente é o pai dele, você precisa explicar tudo agora, ou ninguém sairá desse lugar. Os encapuzados começaram a rir e o líder tirou o capuz, revelando um rosto que Eduardo conhecia bem. Era Arthur, um antigo membro do Projeto Aurora. E vocês ainda acreditam em laços de sangue? Ele zombou, a voz cheia de desprezo. Vocês são apenas peças em um jogo maior. O choque fez Eduardo hesitar enquanto a fúria brotava dentro dele. O que você quer dizer com peças? Estamos falando de vidas. Eu só quero minha filha de volta. Arthur soltou uma risada sombria. E você acha que é o único que quer isso? Sua filha está em um lugar onde você jamais poderá buscá-la. O Projeto Aurora não quer sua felicidade, Eduardo. A Letícia é a chave de tudo. E o sangue corre mais fundo do que vocês imaginam. Enquanto a verdade pesada pairava no ar, um grito cortou o silêncio. Eduardo! A voz familiar preenchia o espaço. E lá, de repente, estava Letícia. Ela estava ali, mas não sozinha. Ao seu lado, uma jovem com olhos que brilhavam como estrelas e cabelos prateados. Você precisa vir comigo. O tempo está se esgotando. A reação foi instantânea. A preparação para um confronto, a dor e a confusão. Eduardo sentiu seu coração acelerar. A possibilidade de uma reviravolta que mudaria tudo outra vez. O que realmente significava essa ligação? E mais importante, quem era a jovem ao lado de Letícia? Então, antes que qualquer um pudesse reagir, a jovem aproximou-se com uma expressão intensa. Eu sou a Iris, ela disse. E assim que falou, um brilho intenso saiu de seus olhos. E eu sou parte do que está por trás do Projeto Aurora. O que você quer dizer? Eduardo perguntou, a confusão misturando-se com o desespero. Você acha que Letícia e você são as únicas peças nesse jogo? Iris prosseguiu, seu tom grave. Nós somos todos parte de uma linhagem. Cada um de nós. Somos mais do que humanos. Temos habilidades que melhoram com a dor. A verdade é que todos nós somos filhos deste projeto. As palavras dela se espalharam como água viva fria em um coração já partido. Não era só Letícia, era ele também. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem, enquanto realizava o significado daquela informação. Ele não era apenas um pai buscando a filha. Ele era parte de algo muito maior. Algo terrorífico. Não! Ele gritou, negando a terrível verdade. Isso não pode ser! Você está errada! Mas a voz de Iris soou mais forte. Você não pode fugir do que é, Eduardo. O Projeto Aurora não escolhe apenas os outros. Cada um de nós é um produto do que eles criaram e acreditavam que poderiam controlar. Eles querem usar nossas habilidades para um propósito mais escuro do que você pode imaginar. No momento em que essas últimas palavras saíram da boca de Iris, a sala pareceu ecoar com um choque indescritível. Eduardo olhou em volta, atordoado, suas convicções desmoronando como castelos de areia diante da maré. Se a Letícia é parte disso, e eu também, então que mais eles esconderam? Qual é o verdadeiro objetivo? Ele perguntou, a urgência batendo forte no peito. É por isso que precisamos sair daqui! Jorge confirmou, a tensão crescendo.
Eles virão atrás de todos nós. E enquanto se preparavam para enfrentar o que estava além daquela porta, Eduardo sentiu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O que mais restava oculto naquela trama? E quão fundo era o buraco da verdade que estava prestes a descobrir? Eduardo sentiu seu coração acelerar ao ver Letícia ali, à sua frente, parecendo tão real, tão viva. A jovem, com cabelos prateados ao seu lado, tinha um olhar intenso que emanava uma urgência palpável. Você precisa vir comigo. O tempo está se esgotando. A voz de Letícia soava como um eco distante, mas seu corpo estava lá, vibrante e cheio de vida. Estamos tentando te ajudar, Letícia. George exclamou, a preocupação transparecendo em seu rosto. Isso não é seguro. Carlos, agora revelando ser o pai de Eduardo, estava em choque. Você não entende o que está acontecendo. Eles estão atrás de vocês. E Letícia é a chave para tudo. Mas a jovem não hesitou. A verdade está em risco e precisamos descobrir quem realmente somos. O Projeto Aurora, eles não vão parar até que todos tenham perecido. Eduardo, também tomado por um turbilhão de sentimentos, percebeu que a batalha pela verdade estava se intensificando. O homem que antes fora uma fonte de segurança, agora era um símbolo de traição. Carlos, você precisa me contar tudo. Como você ficou envolvido nisso? Sua voz tremia ao tentar compreender a complexidade da situação. Eu só queria proteger vocês. Carlos respondeu, a dor evidente na sua voz. Fui ameaçado para ficar em silêncio. Mas quando ouvi que Letícia estava viva, tudo mudou. Do lado, Iris, com seus olhos cintilantes, tomou a palavra. Precisamos seguir. Não há mais tempo para conversas. Eles estão se aproximando. A resposta está atrás da porta, mas não será easy. O que acontecerá a seguir pode mudar tudo. Jorge assentiu. Sabemos que a verdade pode ser devastadora, mas é agora ou nunca. Todos devemos nos unir. É hora de enfrentar os demônios do passado. A sala começou a tremer. Eduardo sentiu o medo tomando conta, mas uma linha de coragem começou a formigar em seu interior. Vamos! Juntos! Ele declarou, puxando Letícia e Sofia para perto, sentindo a força deles se entrelaçar. Enquanto se dirigiam para a saída, os encapuzados avançaram, mas Eduardo sentiu uma onda de energia crescer dentro dele. Letícia parou. Calma, não deixem que o medo os controle. Nós somos mais fortes juntos. A força de suas palavras ecoou. Em um movimento rápido, Iris encerrou a distância, envolvendo todos com uma auréola de luz que ofuscava a visão. Sigam-me! Ela gritou. E como uma flecha, eles seguiram. A luz brilhou intensamente, ofuscando a escuridão que tentava envolvê-los. Momentos depois, com um estrondo ensurdecedor, eles conseguiram atravessar a porta e emergir em um lugar vasto e iluminado. Um jardim imenso, cheio de flores enormes, com cores vibrantes, se estendia diante deles. A atmosfera parecia calma, mas a tensão ainda estava presente. Estamos seguros? Perguntou Sofia, atenta a cada detalhe, os sentidos apurados. Não ainda, respondeu Carlos, atrás, olhando para o horizonte com um ar de seriedade. Isto é só o começo. Temos que descobrir a verdade antes que eles nos encontrem novamente. Eduardo olhou para Letícia. Ainda há tanto a entender. Se somos todos parte disso, precisamos conhecer a origem. O Projeto Aurora está em nossa história. E o que mais vai surgir? Logo, eles começaram a caminhar
pelo caminho rodeado por árvores majestosas. Aos poucos, uma sensação de esperança começou a brotar, enquanto o caminho ainda estava repleto de incertezas e novos desafios à vista. A tensão pairava no ar, mas Eduardo não sentia má. Ele tinha seu grupo, e juntos eles mudariam o rumo de suas histórias. O que restava a descobrir? A missão estava apenas começando. O futuro era incerto, mas se unindo, eles poderiam enfrentar qualquer escuridão que se aproximasse. Agora é sua vez. Se você ficou preso nessa história incrível, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para ajudar no algoritmo. Você faz a diferença. Deixe seu comentário, compartilhe suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Seja parte desta jornada.